A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos de todo o Brasil e fora do Brasil. Quem vos fala, pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Pelo seu programa, na nossa rádio, na sua rádio Cristo Vive de Osório, programa Voz do Pastor. Estamos em um ótimo dia, ensolarado, na presença do Senhor Deus, fazendo realmente aquilo que o Senhor tem nos ordenado para que possamos fazer. Levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, através da rádio, através do ID do Senhor Jesus Cristo e através de vários meios de comunicação, como o Senhor tem aberto as portas para que possamos levar a sua palavra, a mensagem do ID. A mensagem do ID ela é muito importante, muito importante, porque se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que antes da descida do Espírito Santo, vem ali uma ordenança: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ali era para o povo ficar até ser revestido, porque Deus não manda ninguém para o campo, Deus não manda ninguém para a obra missionária sem primeiro ser revestido, e cheio do Espírito Santo. Após ser revestidos, cheio do Espírito Santo, aí depois vem a ordenança, a ordem: ide por Samaria e por todos os becos ministrar a palavra, levar a palavra. Aí as pessoas estão prontas. E ali em Marcos 16:15 diz a Bíblia Sagrada que Jesus aparece após ter ressuscitado e seus discípulos não terem dado crédito, o que as mulheres tinham dito, que chegaram no cemitério e ele não estava mais ali, já tinha ressuscitado. Eles não deram crédito, diz a Bíblia, em Marcos 16:14, que Jesus joga em rosto dos seus discípulos a incredulidade de coração. E no capítulo 16, versículo 15, ele então passa a ordem, ele dá a ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar quer dizer a palavra. Levai as boas novas de salvação até os perdidos, aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra da verdade. Mandando meu abraço ali para a nossa irmã Márcia Colombo, que está em sintonia conosco, nosso presbítero irmão André, que é missionária Nara também, que Deus abençoe. Também lá para a nossa missionária em Brasília, Maria Elizabeth, tem sido uma colaboradora espontânea desta obra. Nosso presbítero, irmão Samuel, também ali em Brasília, que Deus abençoe você, sua família, seus familiares, seu trabalho e todos os demais irmãos que nos têm dado a honra de estar juntos conosco, conectados, tirando aí o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. E todos os dias, às 9 horas da manhã, estaremos no ar, ao vivo, levando uma mensagem de edificação, uma mensagem de exortação, uma palavra de conforto. Deus sabe de todos os momentos. A sua palavra, ela tem todos os seus momentos. Às vezes tem momentos que você precisa de ouvir uma palavra de consolo, e tem outros momentos que você precisa de receber uma palavra de exortação. Deus sabe em todos os momentos para onde a sua palavra será direcionada. Então, o nosso telespectador, a nossa telespectadora que está do outro lado, ali, ouvindo a mensagem, às vezes tem pessoas que dizem assim: meu Deus, do outro lado parece que Deus está usando a pessoa para falar diretamente comigo. Não parece, é que Deus tem as pessoas escolhidas para aquele propósito, para aquele momento, e a palavra dele, ela nunca é em vão. Quando Deus usa alguém para ministrar uma palavra, ela já tem um direcionamento.
Deus já sabe quem é a pessoa que está ali para receber aquela palavra. Deus, ele é fiel, ele é tremendo, porque a Bíblia diz que ele é onisciente. Então ele tem ciência, ele tem conhecimento daquilo que o ser humano pensa. E a Bíblia chega a nos dizer, né, que antes mesmo que nós viéssemos pedir qualquer coisa, o nosso Pai Celestial, ele já sabe o que nós estamos precisando. Mas ele só quer ver o que do seu filho? A sua ação. Nós não podemos ficar de braços encruzados, esperando cair as coisas do céu por acaso. Não. Ele quer ver nós pedir. Ele quer ver nós orar. Ele quer ver nós interceder. Ele quer ouvir a nossa voz, a nossa ação. Oração quer dizer orar e agir, entrar em ação. Tem pessoas que ficam esperando, mas ela não age. E aí Papai Celestial não pode muitas vezes conceder a bênção porque a pessoa não age. Ela não tem atitude. Ela não toma uma atitude. Ela não toma uma decisão. A decisão faz parte do ser humano. Deus só toma a sua decisão quando primeiramente, muitas vezes, vem a decisão da pessoa. Então Deus em segundo plano. Primeiro nós pedimos, aguardamos, né, nos posicionamos e aí Deus age. Se nós ficarmos de braços encruzados, se nós ficarmos aguardando e nós não clamar, nós não nos posicionar, Deus não vai agir. Porque Deus não vai interferir na tua liberdade que Ele te deu. Se Ele te deu uma liberdade de escolha, se Ele te deu uma liberdade para que você venha ter pensamentos, se Ele te deu uma liberdade para que você possa fazer algo, este algo começa por você mesmo, começa por nós mesmos. Daí depois Deus vai agir. Eu li ali em outro dia, e faço questão de mencionar para os meus queridos e amados irmãos, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz a Bíblia bem assim: se o meu povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, que diz que é meu povo, eles dizem que são meu povo, tá? Se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu. Não é que ele não estivesse ouvindo, ele estava ouvindo, mas ele só vai responder mediante a nossa atitude, mediante o nosso propósito, mediante nós nos mover da situação em que nós estamos. Aí ele se move no céu quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos erros, e quando nós também nos humilhamos. A humilhação é um dos aspectos inabaláveis da nossa vida. Quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, reconhecemos verdadeiramente que nós precisamos dele, que nós somos carentes dele. Deus, como ele é autossuficiente, ele pega e diz assim: bom, então meu filho está reconhecendo, a minha filha está reconhecendo que eu sou um refúgio para ela, que eu sou uma fortaleza para ela, que eu sou uma rocha para ela, que eu sou um pai para ela ou para ele, que eu sou um senhor da vida dele ou da vida dela. Aí o Senhor age. Ele age na minha, age na tua e age em muitas vidas quando elas se colocam com reconhecimento e dão a plena liberdade para que Deus possa agir e o Espírito Santo possa trabalhar. Muitas vezes o Espírito Santo não consegue trabalhar na vida de uma pessoa porque a pessoa não o declara. Qual é o Deus que ela serve, o que ela precisa. Tem pessoas que são autossuficientes. Elas dizem que pode, elas dizem que sabe, elas dizem que são, e elas dizem assim: é assim que eu sou.
esta é a minha vida, eu sei o que eu quero. Se uma pessoa, ela sabe o que ela quer, tudo que ela quer, e ela se torna autossuficiente, ela está dizendo: Deus, o Senhor fica ao lado que não preciso eu de você. Aí Deus não vai realizar nada. Mas devido ao tempo, que o tempo passa a cada dia, daqui um pouco essa pessoa ela pode entrar até em confusão na sua própria mente. Ela pode entrar em uma guerra travada e chegar o momento que ela diz: ué, eu era tão autossuficiente e agora eu não sei mais o que fazer. Se ela se humilhar e reconhecer, Deus age. Se ela não reconhecer a Deus, ela vai ter uma vida miserável. Eu vou fazer uma leitura bíblica da palavra do Senhor, uma leitura da palavra de Deus, né? Que livro fica na epístola, né? Na epístola, né? Fica em Efésios, no capítulo 6, né? Efésios capítulo 1, perdão, Efésios no capítulo, né? E aí nós vamos ver, né, o que Deus tem para falar com nós, tá? Não é Efésios, perdão, é Gálatas no capítulo 6, Gálatas no capítulo 6, do versículo 1 a seguir, que nos diz assim: preste bem atenção, você que está aí do outro lado, né, ouvindo a palavra do Senhor, você que está conectado conosco, e dizendo para você que não esqueça, né, você que já tem o nosso aplicativo, passe para outras pessoas, porque os nossos programas é às 9 da manhã e depois ele também tem um programa também às 10 da noite. E depois você pode entrar no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir. Os programas estão ali novamente repetidos para aquelas pessoas que trabalham durante o dia não podem ouvir. Nós colocamos no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, tá? Se inscreva ali no nosso canal, copie ali o link e envie para as pessoas também. Olha o que diz a Bíblia: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Preste bem atenção, a responsabilidade pessoal, a responsabilidade é de cada um de nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Aqui diz o apóstolo Paulo, porque foi ele que escreveu a epístola aos Gálatas, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, não carnais. Paulo está falando aqui para a igreja da Galáxia, para os irmãos da igreja da Galáxia, então irmãos cristãos, irmãos crentes, tá? Vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, em outra tradução, com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejais também tentado. E guarda, meu irmão, minha irmã, um dos maiores problemas da vida do ser humano, né, é muitas vezes a pessoa esquece de que uma pessoa errou e que ela no mesmo caminho ela também pode cometer o mesmo erro. Ela também pode errar. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, né? Se você pegar alguém, encontrar alguém que for surpreendido, né? Surpreendido numa alguma falta, algum pecado, você que é espiritual, você que tem conhecimento da verdade, você que sabe discernir entre o bem e o mal, sabedor que você é, que também você pode cair no mesmo erro, você corrige aquele irmão, corrige aquela irmã, corrige aquela pessoa com mansidão, com brandura, para que ela não venha mais cometer aquele delito, que ela não venha mais cometer aquele ato, que ela não venha mais cometer aquele pecado. Ela errou. Nós somos seres frágeis, nós somos seres pecadores, nós somos seres que podemos errar. E aí ainda diz Paulo aqui, ó, tá? E guarda-te, tu te guarda, meu irmão, tu te guarda. Paulo está dizendo assim para a igreja, ó, tu te guarda, para que você também não seja tomado, tá? Deste mesmo modo, ser tentado e vier a cair da mesma forma com que essa pessoa caiu. Então você que é espiritual, não julga o teu irmão, não julga a tua irmã. Você tem que fazer o quê? Não dar apoio para o erro nem para o pecado.
mas exortar, corrigir, e dizer para ele ou dizer para ela o que você está praticando, o que você está fazendo, a maneira em que você está agindo não está correta por dentro da Bíblia. Então eu quero lhe exortar, eu quero lhe avisar, eu quero fortalecer a tua fé e dizer para você que você tem que voltar atrás dos seus preceitos errados, do que você está fazendo e se corrigir, entendeu? E como você corrigiu aquela pessoa, você tem que voltar e olhar para dentro de você para ver se você também não poderá logo ali na frente cometer o mesmo erro, a mesma coisa. Eu botei aqui 3 pontos, né? Botei 3 pontos cruciais, 3 pontos que nós temos que aprender em nossa vida. 6 e 1, eu botei um ponto aqui, ó. Todos nós somos pecadores. Precisamos primeiro olhar para a nossa vida, para depois olharmos para a vida do nosso semelhante. Nós temos que primeiro fazer uma análise da nossa vida, nós temos que primeiro olhar para dentro de nós, nós temos que primeiro fazer uma análise da nossa conduta, da nossa vida cotidiana, para que venhamos depois, né, obter êxito, tá? Quando nós vamos exortar uma pessoa. Porque se nós andarmos mais errados que aquela pessoa que cometeu o pecado ou o erro, ou ela cometeu um deslize, como nós iremos corrigi-las? Como nós iremos exortá-las? Aí nós temos que primeiro fazer uma análise. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver ali na epístola, ou livro que você queira saber, de 1 Coríntios, ali no ato de Santa Ceia, onde Paulo fala, que começa ali em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a seguir, logo em seguida Paulo, ali ministrando o ato de Santa Ceia, ele diz assim, ó, examinai a vós mesmos, examinai, quer dizer, faça uma análise da tua vida. Raimundo, faça uma análise da tua vida, para ver se quando tu analisar a tua vida, entendeu? Ela está em conformidade com aquilo que a Bíblia fala. Então, quando nós vamos olhar para uma pessoa, para uma determinada pessoa que está cometendo algo que não agrada a Deus, ou que porventura ela até não queria fazer, mas por uma fraqueza da sua carne, por uma fraqueza que ela tem, ela cometeu. Nós que somos espirituais, aqui disse Paulo, vós que sois espirituais, corrigi-as, exorte-as com brandura, com mansidão. Não é nós ver uma pessoa errar e pecar, levantar os dedos e ir para as redes sociais. Sabe quem é que caiu? Sabe quem é que pecou? Sabe quem é que vacilou? E tornar aquilo notório para toda a sociedade. Não é assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós devemos chegar lá com espírito de brandura, com amor, dizer, tu errou, meu irmão. Você errou, minha irmã. Você está errada desta maneira em que você está agindo. Aí aquela pessoa vai se sentir constrangida e não vai querer cometer mais aquele pecado, aquilo com que ela vinha cometendo. Este é o primeiro ponto, porque todos nós somos pecadores. Tá? Precisamos primeiro olhar para a nossa vida, para depois olharmos para a vida do nosso semelhante. Não com olhar de julgamento, porque em Mateus no capítulo 7, e no versículo 1, a Bíblia diz bem assim, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que vós julgardes, vos medirão também. Ou com a medida que você medir, vos medirão também. Então, se nós olharmos para dentro de nós, e nós vier a julgar o ato de alguma pessoa, nós temos que olhar que Deus também está nos julgando. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E no segundo ponto, os nossos olhos primeiro têm que examinar a nós mesmos. Antes de nós fazer qualquer pré-julgamento ou qualquer julgamento antecipado na vida de uma pessoa, nós temos que primeiro examinar a nós mesmos.
Nós temos que olhar para dentro de nós e fazer uma análise. Tá? Pegar assim a nossa mente, a nossa memória e olhar para dentro de nós, tentando fazer uma limpeza. Tentando com os olhos espirituais olhar se nós também não estamos enquadrados em algumas faltas, em alguns delitos. E por certo, nós vamos encontrar falhas em nós. Por quê? Porque nós procuramos a ser santos. E santo é a palavra que quer dizer separado, separado do mundo do pecado. Nós não podemos nos associar com o pecado. Nós podemos errar, e a partir do momento em que nós errar, o Espírito Santo nos constrange e nós viemos a nos arrepender. Nós não podemos fazer do pecado um círculo vicioso, todos os dias cometendo a mesma coisa. Este é o segundo ponto crucial da vida de todo cristão. Nós temos que primeiro fazer uma análise da nossa vida, olhar como está a nossa vida. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa que ela vai caminhando, ela vai indo na nossa frente, muitas vezes nós olhamos com o nosso olhar de pré-julgamento, olhamos para as vestes, olhamos para os cabelos, olhamos muitas vezes para a sua aparência exterior, mas nós não vimos o interior daquela pessoa. Muitas vezes as aparências exteriores, elas nos enganam. Talvez aquela pessoa possa ter um coração meigo, bondoso, tá? Carinhoso, tá? Por dentro. Talvez ela esteja precisando, entendeu? Também ter uma renovação por fora. E muitas vezes por falta de entendimento. Mas por dentro é uma pessoa meiga, é uma pessoa que não fala da vida de ninguém, que não se envolve com a vida de ninguém, que não perde tempo com assuntos pertinentes às outras pessoas, que não as convém. Então o que nós precisamos observar? Observar dentro de nós mesmos. Eu vou fazer um exame na vida do Raimundo. Eu vou fazer uma radiografia dentro do Raimundo. Eu vou ver o que está dentro do coração do Raimundo. Eu vou ver se o coração do Raimundo, eu vou ver se o meu coração, ele está condizendo com aquilo com que eu estou me expressando. Porque é muito fácil nós julgarmos as pessoas. O difícil é nós nos colocar no lugar delas. Pegar aquela pessoa e fazer uma permuta. O que é permuta? É você pegar ela, colocar no teu lugar e tu te colocar no lugar dela. É muito fácil quando nós olhamos para a vida das pessoas e nós o acusar. O difícil é nós muitas vezes nos colocar no lugar daquela pessoa. E aqui Paulo ainda diz um pouquinho, tá? No capítulo 6, versículo 2, e eu já vou... As horas vão voando, né, para que depois eu possa passar para o terceiro ponto. Diz assim Paulo, capítulo 6, versículo 2, a Epístola aos Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Parou para pensar? Nós às vezes agimos de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós, em vez de ajudar a pessoa a levar a carga dela, a cruz dela, nós ainda colocamos mais peso. A pessoa já está cansada de levar aquele fardo e nós colocamos mais peso ainda. A pessoa vai desistir da caminhada. Ela não vai suportar o peso. E aqui Paulo está dizendo, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? 2. Mandamento 2. Amar o próximo como a si mesmo. Aí nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, e vimos que a carga que aquele irmão, que aquela irmã está levando, está sendo muito pesada. O que nós fizemos? Então vou botar mais um pezinho da minha carga em cima dos ombros dela. É isso que a Bíblia está dizendo? Ou a Bíblia está dizendo que nós temos que encostar o ombro para ajudar a carregar aquela cruz, aquele peso, aquele fardo que aquela pessoa está carregando? Ela já está envergada. Ela já está encurvada com o peso.
E aí nós pegamos e colocamos mais um peso ainda. A Bíblia diz totalmente ao contrário. Paulo está dizendo que é para nós encostar o ombro e ajudar esta pessoa a carregar o seu fardo pesado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei? A lei do amor. A lei do amor. Terceiro ponto. Quando olhamos para dentro de nós, vemos que precisamos da misericórdia de Deus. Foi o Espírito Santo que me deu agora de manhã. Na oração aqui, foi o Espírito Santo que me deu. Quando olhamos para dentro de nós, vemos que precisamos da misericórdia do Senhor. Se nós fazermos uma análise da nossa vida e ver que nós precisamos da misericórdia do Senhor, será que o nosso semelhante também não está precisando da mesma misericórdia? Será que o nosso irmão, a nossa irmã, nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente também não está precisando da mesma misericórdia que nós estamos precisando? Ou nós muitas vezes queremos a bênção só para nós e não queremos a bênção do nosso Deus também para o nosso semelhante, também para o nosso próximo, também para o nosso amigo? A Bíblia chega a nos dizer que se o nosso inimigo, a Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá o quê? De comer. E se ele estiver sede, dá o quê? De beber. Se ele está com sede de ouvir uma palavra, nós não podemos dizer assim, eu não vou pregar para este ímpio, eu não vou pregar para esta pessoa pecaminosa. Não. Ele está com fome da palavra. Ele está com sede de ouvir esta palavra que sacia a sede. Então nós precisamos olhar primeiro para nós, para depois nós vir olhar para os nossos irmãos. Primeiro fazer um exame na nossa consciência para ver se nós realmente temos poder para julgar alguém. Não julgar para condenar, mas julgá-las para poder só condenar dos seus atos pecaminosos, não condenar para a condenação. Mas é examinar nós primeiro, para que nós venhamos a olhar o nosso irmão e dizer para ele, não, você está errado. Mas ele vai olhar para nós e dizer, você está certo. Porque se nós estivermos errados, se nós cometermos os mesmos erros e corrigir os nossos irmãos, eles vão dizer, mas tu comete a mesma coisa. Tu estás fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Você é alvo das mesmas coisas que eu estou fazendo. Por que você veio me corrigir? A pessoa bebe, vai xingar quem bebe. A pessoa fuma, vai xingar quem fuma. A pessoa rouba e vai xingar quem rouba. A pessoa mente e vai corrigir quem está mentindo? Não, meus irmãos. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar regrada nas Sagradas Escrituras. Amém? Estamos chegando na parte final do nosso programa. Essa meia hora passou muito rápida, que nós venhamos a fazer uma análise da nossa vida, que nós venhamos a dizer para o Senhor, eu preciso das suas misericórdias, mas eu preciso também que o Senhor alcance os meus irmãos e as minhas irmãs com a mesma misericórdia. Tá bom, meus amados, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Temos muitos pedidos de oração e você que ainda não fez o seu pedido de oração, se inscreva, né? Escreva ali no nosso canal. Você também pode ter o nosso WhatsApp, tá? Tenha o nosso WhatsApp aí. E eu vou dizer aqui que nós temos o nosso grupo no WhatsApp, né? Da nossa rádio Cristo Vive. E eu vou dizer o número aqui para que você possa anotar aí, continuar conosco, que é o nosso número é 51 área, né? 9655-9064. E temos o nosso outro WhatsApp também, nosso número 519690, né? 7536. Então, eu vou orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus vai nos dar a vitória. Oramos. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pelo Teu grande amor, pela Tua infinita misericórdia e graça.
Queremos, Senhor, pedir a bênção dos céus. Queremos, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre cada um dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs, que nos deu o privilégio de estar conectados junto conosco, ouvindo a Tua palavra de exortação, de correção, de ânimo, e que venhamos ajudar o nosso próximo a carregar a cruz, Senhor, a fortalecer o meu irmão, a fortalecer a minha irmã. Dá-lhes um dia de vitória, dá-lhes um dia abençoado, ó Deus. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Jesus não voltar, até amanhã com mais um programa, A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.